vez e eu acho emocionante, eu me emociono. E eu estava me lembrando, quando o Samuel era bebê, ele começou a falar papai com 7 meses. E eu olhava para ele e falava mamãe. Ele olhava para mim e fazia papai e ria. Eu falava, esse menino tá me zoando, né? Mas foi bem logo na mesma semana que ele também parou de mamar no peito. E eu confesso que eu me senti um pouco rejeitada. Aí com uns 9 meses, ele começou a falar mamãe. Mas eu entendi uma coisa, e eu já chego aí. Aí Juju também, ela falou um pouquinho depois, mas ela também começou a falar papai primeiro. Mas eu já estava escolada, porque eu era a mãe de segunda viagem. E eu tinha aprendido que depois que eles aprendem a dizer mamãe, eles não param nunca mais. E eles ficam, mamãe, mamãe, mamãe. Tem hora que eu falo, diga. Eles, mamãe? É só para dizer mamãe, né? Porque mamãe parece que tem doce, não é? Que nome, que gostoso dizer mamãe, que gostoso ser mamãe. E cada estação da maternidade, ela tem desafios diferentes. Eu sou mãe de crianças pequenas, tem mães aqui de adolescentes, tem mães aqui de jovens, tem mães aqui de adultos que já estão de mamãe 2, são vovós. E é tão bom ser mãe. E eu queria orar por você. Você pode ficar de pé e ser grata ao Senhor pelo privilégio de ser mamãe, pelo privilégio de ter a oportunidade de gerar e de amar e se entregar para investir mesmo na vida de alguém com uma intensidade que só você sabe. Não é verdade? Então feche os seus olhos, nós vamos orar. Você pode levantar suas mãos como um sinal de rendição ao Senhor. Em cada fase da maternidade nós lidamos com desafio, mas em cada fase nós podemos contar com graça e sabedoria. A palavra de Deus nos diz que se nós precisamos de sabedoria, bastava a gente pedir ao Senhor, porque Ele nos dá liberalmente. Então levante as suas mãos e diga ao Senhor, Senhor, eu preciso de sabedoria para essa estação que eu me encontro hoje. E eu conto com a sua graça sobre mim nessa noite. Pai, muito obrigada por cada mãe que está aqui essa noite. Nós reconhecemos que precisamos da sua graça. Reconhecemos também que ser mãe é um privilégio que foi o Senhor que nos deu, e nós nos sentimos honradas, nós nos sentimos comissionadas a algo grandioso, e nós te agradecemos essa noite por ser mãe, e também te pedimos, Pai, com todo o nosso coração, nos enche de sabedoria, nos ajuda, Senhor, a lidar com os desafios do dia a dia, aqueles menorzinhos e aqueles que são grandes. Pai, nós contamos com o Senhor, contamos com o conselho do Teu Espírito vindo para o nosso coração, para alcançar o coração dos nossos filhos. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra nos promete que o Senhor converteria o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. E nessa noite eu oro também por corações convertidos, inclinados. Nos ajuda, Senhor, a ser a melhor mãe que os nossos filhos podem ter. A mãe rendida ao Senhor, rendida à Tua palavra, rendida ao Teu Espírito. Em o nome de Jesus. Amém? Tem uma mamãe perto de você, então dá um abraço nela. Diga, feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Glória a Deus. Feliz Dia das Mães para vocês todas, para nós todas. E como Pamela falou, é um culto especial Dia das Mães, é um especial de coisas de mulher, mas é um culto para todos nós, porque todo mundo é filho. Quem é filho aqui, né? Pelo amor de Deus, todo mundo é filho. Então, abra o seu coração. Deus vai ministrar o seu coração essa noite. Esteja pronto para receber da parte do Senhor, porque é Ele quem aconselha os corações. É Ele que
nos ensina aquilo que nós precisamos aprender. E eu estou certa que nós vamos sair daqui melhores do que a gente chegou. Amém? Tem várias coisas borbulhando aqui no meu coração. E eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite especial para todos nós. Amém? O tema da vez, ele é A Mesa Está Posta. E o título dessa ministração que subiu ao meu coração é A Bênção da Aliança. Você pode dizer comigo? A Bênção da Aliança. Por quê? Eu queria que você, por gentileza, fosse comigo lá em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 1. O texto fala sobre as bênçãos da aliança, a bênção de estar em aliança com Deus. Esse é um texto do Velho Testamento, mas ele mostra para nós, ele expressa para nós o coração de Deus, qual era o desejo dele ao se aliançar conosco, a se comprometer conosco e ter também o nosso compromisso, porque a aliança é isso. A aliança não é algo que uma pessoa consegue fazer sozinha. A aliança precisa de compromisso das duas partes. E esse texto, ele fala das bênçãos do versículo 1 ao 14. Eu não vou ler todos os versículos, mas presta atenção aqui comigo, nós vamos ler até o versículo 5. Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito é o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, bendito o fruto dos teus animais e das tuas crias, das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Vamos parar por aí. E, como eu estava dizendo, a bênção de Deus, a bênção da aliança, fala de um compromisso de duas partes. Deus, ele chama o povo para ouvi-lo e obedecê-lo. E ele diz: se você me ouvir e me obedecer, você não vai se preocupar mais em correr atrás de bênçãos. Você vai estar num lugar onde as bênçãos correm atrás de você e te alcançam. E que bênçãos são essas? É bendito ao entrar, é bendito ao sair, é bendito em tudo que você coloca as mãos, é bendito o seu cesto e a sua amassadeira. Se fosse escrito hoje, seria a sua conta bancária, os seus negócios. Mas ele diz: bendito é o fruto do seu ventre. E isso se estende inclusive para os seus animais. Ele fala: bendito é os frutos dos seus animais, bendito é o fruto das suas vacas. Mas foque nisso comigo. Bendito é o fruto do meu ventre. Você que é mulher, você pode pôr a mão no seu ventre e dizer isso para você mesmo. Fala: bendito é o fruto do meu ventre. Bendito é o fruto do meu ventre. O que é bendito? É alegre, próspero, provido, feliz. Querido, Deus não te deu filhos para o inferno. Deus não te deu filhos para o mundo. Deus não te deu filhos para a perdição. Deus te deu filhos para serem benditos. Amém? Bendito é o fruto do seu ventre. E isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas, elas querem que nós venhamos a entender isso e assimilar que filhos são um peso, que filho dá trabalho. Mas eu quero te dizer, ser mãe é um trabalhão mesmo. É ou não é? É, ser mãe é um trabalhão. Mas tem uma frase que marcou o meu coração. Eu pedi para o pessoal colocar aqui no VJ para vocês lerem comigo. É justo que custe muito o que vale muito. Você pode ler essa frase comigo? Fala: é justo que custe muito o que vale muito. Quanto vale um filho? Quanto vale um filho?
Tem uma piada, agora passou na minha cabeça. Um homem perguntou para o outro, falou assim: ei, minha esposa está grávida, quanto vale um filho? Ele falou: não sei, não acabei de pagar. Mas calma. Mas volta para o lado sério agora. Mas quanto vale a vida do seu filho? Quantas noites mal dormidas? Quantos pratos frios? Porque você come depois, aí você come menos, né? Pelo menos emagrece. Quantas coisas você faz depois? Porque você tem filhos. Mas é justo que custe muito o que vale muito. E sabe, ter filhos é a manifestação da bênção de Deus sobre a nossa casa. E é sobre isso que eu quero falar. Se você não é mãe, você é filho, você pode se alegrar essa noite e dizer assim: eu sou a manifestação da bondade, da graça, da bênção de Deus na minha família. Porque filho é exatamente isso, a manifestação da bênção, da aliança. Amém? Deus, Ele é tão sério com relação a isso, que a gente vê que a bênção da aliança, ela é marcada para ir contra a esterilidade. A gente vê que Deus promete que, está escrito o seguinte: Deus faz a estéril mãe de filhos. Em Salmos 113:9 diz assim: faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aquele que entra em aliança com Deus, aquela mulher que tem um encontro com Jesus, ela é curada, ela é restaurada, ela é salva. E Deus faz com que ela seja frutífera. Faz com que seja bendito o fruto do seu ventre. A bênção de Deus, ela se manifesta através da maternidade e dos filhos de uma forma tão especial na Bíblia, que a gente vê muitas vezes Deus querendo demonstrar a sua bondade, ou demonstrar a sua mão poderosa sobre alguém, a bênção dele sobre alguém, e o que acontece? Um filho chega. Presta atenção o que aconteceu com Abraão e Sara. Um filho chega. Presta atenção o que acontece com Ana. Ela era estéril. Mas quando Deus fala: peraí, eu vou fazer uma intervenção na sua história, o que acontece? Um filho chega. Isabel, ela era estéril. Mas o que acontece? A manifestação da bondade e da bênção de Deus sobre a sua casa traz a ela um filho. Então filhos são bênçãos. Filhos são herança do Senhor. O fruto do nosso ventre, galardão. Que galardão? Presente. Presente de Deus. E a gente precisa ficar muito atento sobre isso, porque o mundo, ele quer botar na nossa cabeça que filhos são perda de tempo, ser mãe é um peso biológico, é muito pesado. Ai, como é cansativo. Eu fico pensando, hoje eu sou mãe, eu imagino que muitas vezes minha mãe estava muito cansada, mas você sabia que eu não tenho lembranças disso? Eu não tenho. Eu quero dizer para você, eu quero ser essa mãe também, que se doa, que ama, que entende a bênção de Deus sobre a minha casa, e que os meus filhos, quando forem adultos, eles podem pensar: é óbvio que minha mãe ficava cansada, é óbvio que tinha coisas que ela não queria fazer, mas ela estava lá. E isso não é porque eu sou uma mãe perfeita, porque às vezes eu também perco a paciência, eu só não posto no Instagram, tá certo? Eu estava falando disso com Rita hoje mesmo.
né? É lógico. Aliás, a ministração de Lívia de manhã foi extraordinária. Muito obrigada, Lívia, foi incrível. Você precisa assistir a pregação da manhã. E ela falava um pouco sobre isso também. Não existe maternidade perfeita, porque nós não somos perfeitos. Mas eu sei que eu sou a melhor mãe que os meus filhos podiam ter, porque eu sou a mãe deles. Está entendendo? E eu vou me esforçar para ser a minha melhor versão para eles. Isso não quer dizer que eu não erre, não quer dizer que em algum momento eu não perca a paciência, mas eu sei, porque eu sei o que eu preciso representar. Eu preciso representar uma mãe que recebeu a bênção de Deus. Então, é simples. Quando a gente perde ali a paciência, ou seja, o que lá que você acha que você perdeu como mãe, volta para o Senhor e faz essa oração que a gente fez hoje à noite. Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso, Senhor. Eu preciso alcançar o coração dos meus filhos. Eu preciso ajudar os meus filhos conversarem entre si. Eu preciso ajudar os meus filhos a terem um bom relacionamento com seu pai. Porque, mas isso tudo, Juliana? Mas não é a mulher que edifica a sua casa? A tola com as próprias mãos a destrói. Eu tenho uma decisão no meu coração. Eu não vou ser tola? Eu decidi. Senhor, toda vez, essa é a minha oração, eu falo assim, Senhor, toda vez que eu precisar de sabedoria, eu vou te pedir, porque a tua palavra diz que pede e vai receber, pede e vai receber, pede e vai receber. Amém? Então, ser mãe é ter sim a bondade de Deus em manifestação na nossa vida. E a Bíblia, ela tem vários textos que nos provam isso de várias formas. E esse texto que eu mencionei para vocês, eu quero ler mesmo. Herança do Senhor são os filhos. Ele está lá em Salmos, no capítulo 127, 3. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do seu ventre, galardão. Riqueza, herança. O que é uma herança? Herança é uma riqueza que você recebeu e não trabalhou por ela. Isso é filhos. É uma riqueza. Você não pode comprar filhos. Filhos vêm do Senhor. É por isso que você, mulher, que está aqui essa noite, tão desejosa de ser mãe, essa noite nós vamos orar por você, porque é Deus que dá filhos. E a aliança te promete que bendito é o fruto do seu ventre. Você está em aliança com Deus, as coisas estão bem encaminhadas. Uma riqueza que você não trabalhou por ela, mas Deus olhou para você e falou: vai receber galardão, vai receber herança, vai receber a manifestação da minha bênção, da minha bondade. Herança do Senhor são os filhos. A maternidade, ela é uma missão divina. Lá em 1 Timóteo, eu queria que você lesse esse texto comigo. Eu tenho pensado a semana toda nesse texto. E eu queria que você lesse ele comigo. Ele é tão impactante. Diz assim: todavia, está falando da mulher, todavia será preservada através da sua missão de mãe. Tem algumas versões que diz: todavia será salva. As feministas piram, meu amigo. Como assim? Pela missão de ser mãe, essa missão, ela me salva de quê? Calma aí. Todavia será preservada através da sua missão de mãe.
Se ela permanecer, não é de qualquer jeito, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Olha o que a gente precisa como mãe: fé, amor, santificação e bom senso. Vamos falar isso? Fala: fé, amor, santificação e bom senso. Mais uma vez: fé, amor, santificação e bom senso. É assim que se cumpre missão de mãe. Não adianta você assistir muitos vídeos na internet. Não é a internet que vai te ensinar a ser mãe. O que você pode transmitir para o seu filho, e o que você precisa transmitir para o seu filho, para que ele cumpra o destino que Deus planejou para ele. Porque cada ser humano, ele foi criado com um propósito. Mesmo aqueles filhos que chegam sem planejamento, eu quero dizer uma coisa para você: se é um filho, é bênção. Isso é tão verdade, que eu quero lembrar você, a gente falou de Abraão e Sara, mas no meio do caminho teve um Ismael. E é tão interessante que Ismael, ele é desprezado por Sara, porque era o filho da serva, e quando chega o filho dela, ela não quer mais aquela situação. E ela fala: manda embora, Abraão, manda embora. E Abraão, infelizmente, ouve o segundo péssimo conselho de Sara, bota eles dois para morrer no deserto. Mas filho é bênção, mesmo quando você acha que foi um acidente. O anjo aparece e diz assim: vai ser abençoado, vai ser abençoado, não vai morrer, a sua descendência também vai ser poderosa, vai ser abençoado. É filho, tem bênção. Então, se você planejou os seus filhos, ok. Se você não planejou os seus filhos, Deus planejou. E Deus tem bênção sobre eles do mesmo jeito. Se você alinhar a sua casa, o seu coração, a sua fé, a sua boca. Porque a missão de ser mãe, ela precisa ser executada de uma forma que Deus já descreveu: fé, amor, santificação e bom senso. Existe algo que precisa ser escrito no coração dos filhos. Existe algo que precisa ser transmitido para os filhos. E é interessante que, por exemplo, quantas mães, às vezes, que não tinham nenhum tipo de formação, mas tinham um legado de fé a ser transmitido, valores, e criaram filhos muito bem. É ou não é? E mães, às vezes, com muito recurso, mas sem valores, tiveram filhos perdidos. É ou não é? Fé, amor, santificação, bom senso. Fé, amor, santificação, bom senso. O que você está transmitindo para os seus filhos? Mais uma vez, eles são a manifestação da bondade e da bênção de Deus sobre a sua casa. E esse texto ele fala ela vai ser salva, ela vai ser preservada. Ela tem um aspecto a respeito de, quando você lê o capítulo todo, a respeito da salvação mesmo, né? E ele está falando que Maria mesmo, gente, a mulher mais importante da história da humanidade, não foi uma grande guerreira, não foi a juíza, não foi a pregadora, ela foi mãe. E aí hoje, no nosso tempo, nós somos enganadas. O mundo tenta nos enganar que ser mãe não é bom. Se a mulher mais importante da humanidade foi mãe, eu acho que só aí já faz a gente entender que o mundo está muito errado. É ou não é? E eu fico pensando, né?
É interessante, eu até falei, Lívia também falou sobre isso de manhã, eu comentando com Rita, né? Eu falei, Rita, a Lívia falou justo um pedacinho do que eu estava pensando. Ela falou, mas cada um fala de um jeito. Eu falei, é verdade, então eu vou seguir. Porque eu até pensei, eu vou tentar procurar outro exemplo. Não consegui, tá bom? Então você ouve a minha pregação, ouve a da Lívia, e vê que cada uma sobe a montanha de um lado. Mas vamos lá, Maria. A missão de ser mãe é recebida, acolhida, com temor, graça. E é interessante porque quando Jesus estava com 12 anos, ele some por 3 dias. Eu fico pensando, se o Samuel sumisse, Deus me livre, Rita. Pois é, não quero nem pensar, porque as pernas já tremem, não é? Imagina por 3 dias. Quando Maria encontrou Jesus, eu imagino, gente, eu sou muito imaginativa. Eu acho que Maria falou assim: você está doido, Jesus? Volta agora para o jumentinho. Eu vou te dar uma surra. Vai ficar de castigo. Você está pensando o quê? Não, mamãe, eu estava conversando, eu voltei para o templo. Não é a sua hora, rapaz. Fique quieto, tu tem 12 anos. Vai chegar a sua hora. Fique de... Não é? Mães, é ou não é? Ó, por mais que Maria, eu sei, eu fico pensando em Maria assim, Maria devia ser uma mulher muito doce, não é? Mas ela devia estar muito brava. 3 dias? Ah, não. E aí a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu falei, com certeza foi uma surra nessa hora. Ele deve ter aprendido a obediência aí. Ele deve. Bom, mas o que aconteceu quando Jesus estava pronto? A gente vê o casamento. Primeiro milagre de Jesus. Com certeza, Jesus contou para Maria a experiência que ele viveu no deserto. Ele foi conduzido ao deserto. Ele teve uma experiência depois de 40 dias de jejum. Ele teve uma experiência, foi cheio do Espírito. Ele venceu o diabo pela palavra. Está escrito no Evangelho. Se ele contou para Maria. Maria tinha acompanhado Jesus. Ela era a mãe dele. E aí eles estão no casamento. De repente a água acaba. Ela ora para Jesus e ela fala: Jesus, é agora. Acabou o vinho. Jesus olha e fala assim, agora é Jesus que fala: não, o que tem a ver com isso, mãe? A festa nem é nossa. Tem nada a ver com isso. Como uma boa mãe, ela se faz de doida e olha e fala assim: pessoal, faz tudo o que ele mandar. Despertando o dom. Não é certo despertar o dom fora de tempo. Ela soube segurar Jesus no templo com 12 anos. E é interessante que a infância de Jesus, a adolescência de Jesus é quase que guardada numa bolha. A gente não tem muito relato sobre isso. Por quê? Você já se perguntou sobre isso? Mas ela estava cumprindo a missão fielmente. E quando a hora chegou, ela falou: vai Jesus, vai Jesus. E aí Jesus olha para aquelas pessoas e dizem: pronto, enchem as talhas de água. Eles estavam carregando água sem saber o que estavam fazendo. A água vira vinho. Eles levam para o mestre, ele prova, fala: por que guardou o vinho para a última hora? E é interessante também o final desse texto, porque ele diz assim: ninguém sabia o que aconteceu, como a água se transformou em vinho, mas os servos sabiam. Tem coisa que só quem vive o bastidor vai ver.
Tem coisa que só você sabe, na sua casa, nos bastidores. O preço que foi pago para carregar a água, encher talha, para carregar a água, encher talha, para carregar a água. Ninguém viu quantas vezes foi e voltou, carregando água para encher a talha, carregando a água para encher a talha. Mas os servos estavam lá. E o milagre aconteceu. Instigado, motivado, impulsionado por uma mãe que sabia como impulsionar o seu filho ao seu destino. A gente precisa de sabedoria, a gente precisa perceber as estações, a gente precisa ser essa mãe que compreende a bênção de Deus, que é ter um filho, a responsabilidade, a missão da maternidade, para ter vivê-la com fé, amor, santificação e bom senso, para que a gente possa desafiar os nossos filhos para que eles vivam o propósito divino da forma certa, no tempo certo, nem além e nem aquém. Os nossos filhos, eles não vão errar, porque nós somos mães rendidas ao Espírito, sensíveis à voz de Deus, prontas para impulsionar na hora certa, pronta também para puxar na hora certa, falar assim, agora não, calma. Uma missão eterna, uma missão para a eternidade. Eu quero aproveitar e falar desse livro, um livro tão incrível, Filhos para a Eternidade. Ele vai te ajudar a ter essa consciência, tanto mães quanto pais. Hoje a gente está falando especialmente para as mães, mas filhos para a eternidade, filhos para a eternidade. E algo que eu quero dizer para você, o mundo, ele quer dizer para você que o dinheiro é mais importante, o conforto é mais importante, a sua carreira é mais importante, os seus diplomas são mais importantes, mas nada disso vai para o céu. Tem algo, tem alguém que você vai poder entrar no céu. Gente, eu fico me imaginando, eu já disse para você, eu sou quase fantástico mundo de Bob. Eu fico imaginando eu entrando no céu e falando, Senhor, está aqui comigo Samuel e Ana Júlia, os filhos que o Senhor me deu para a eternidade. Filhos para a eternidade. Tem hora que é hora de parar. Tem hora que é hora de reorganizar a agenda. Tem hora que é melhor, gente, deixar de ganhar alguma coisa natural para plantar no coração do seu filho um valor eterno. Nós vivemos uma geração de abandono. A gente ouve se falar muito, uma geração de mimimi, uma geração que não suporta nada, uma geração... Mas eu quero te dizer, olha o outro lado. Uma geração de mães ausentes. Uma geração de mães que consideram a missão um fardo. E abandonam a missão. Qual a consequência disso? Filhos sofrendo. Filhos sofrendo. Existe algo da parte de Deus que precisa ser retomado no nosso coração. Juliana, mas não é fácil.
Não é mesmo, mas é justo que custe muito, o que vale muito. É justo que custe muito, o que vale muito. Talvez você esteja lidando aí com tantos desafios. E eu estou falando sobre a bênção de Deus. Eu estou falando sobre o que os filhos são. E a bênção de Deus se manifesta nessa mesa posta de um jeito tão especial. E um texto tão conhecido. E eu vou fechar com ele. Nós vamos ter um tempo para orar. Pode ser assim? Salmos 23. Aleluia. Salmos, capítulo 23. Versículo 5. É tão conhecido, mas abre aí na sua Bíblia para você ver o que a Bíblia diz. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Unges a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Estou emocionado, vou ler de novo. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Uma mesa preparada pelo Senhor essa noite. É isso que eu posso ver. Uma mesa. Ele preparando uma mesa. E não é uma mesa qualquer. Nessa mesa tem provisão. Tem libertação de sofismas. A maternidade e a paternidade não são uma competição de quem trocou mais fralda, de quem fez mais tarefa, de quem deu mais conselho. Não é uma competição, querido. Abrace a sua missão. Seja fiel ao seu papel. Como? Com fé, amor, santificação e bom senso. Que bom senso é esse que fica o tempo todo destruindo a imagem do Pai? Você não sabe fazer, você não sabe. Os nossos filhos não precisam de duas mães. Homem faz as coisas diferente. E graças a Deus por isso. Vivemos uma geração onde os meninos são fracos, frágeis. Porque a gente não está deixando os homens serem pais. Uma mesa preparada para romper sofismas, fortalezas. Faça a sua missão. Ore por sabedoria. Deixe o pai ser pai. Ore por ele também. Fala assim: enche esse homem de sabedoria e graça. Quando você não aguentar o que ele tá, a forma dele falar, a forma dele corrigir, sai de perto. Tem hora que o Tiago pega o Samuel para conversar de um jeito que, assim, rapaz, senta aqui, vem aqui, não sei o quê. Eu saio de perto. Que eu não falaria daquele jeito, mas eu sou mãe, ele é pai. E eu não quero um Samuel frouxo. Está comigo? Uma mesa preparada. Um banquete. Onde você pode ser livre, todas as mulheres. Isabel, ela foi mãe idosa. O tempo de ter filhos passa. Eu fiz uma postagem sobre isso recentemente no meu Instagram. Porque eu tenho meditado sobre isso. E muitas mulheres frustradas, depois dos 30, 40, não conseguiram engravidar, porque o tempo de ter filhos passa. Mentiram para você. Mas a Bíblia é craque em quebrar a maldição, mudar histórias, fazer intervenções. E tem uma mesa aqui, se você for enganada e você está
sofrência para ter filhos é noite de engravidar. Porque filhos vêm de Deus, é galardão que Deus que dá. Você vai parar e falar assim: Senhor, me perdoa, eu caí num sofisma, num engano, mas eu recebo do Senhor uma mesa posta. E não é uma mesa de qualquer jeito, é na frente dos seus inimigos. Eu fiquei pensando sobre isso. Quem são os seus inimigos? Não são pessoas, querido. Não são pessoas. É o diabo que fica dizendo para você não vai dar certo. É mais difícil para você. Você perdeu o tempo. A tua família não funciona assim. Você não é essa mãe. Você erra. Eu vou acabar com sua família, eu vou acabar com a sua vida, eu vou acabar com os seus negócios, vou acabar com isso, vou acabar com aquilo. É quase que como aqueles cachorros bravos ficam para você. Mas a mesa está posta na frente dos seus inimigos, para que eles entendam que Deus faz distinção entre aqueles que têm e aqueles que não têm aliança. E aqueles que têm aliança podem desfrutar do banquete. Aqueles que têm aliança têm olhos sobre a sua cabeça. Aquilo que pode ser pesado para o mundo não é pesado para você, porque a unção quebra o jugo, despedaça o cativo, o cativeiro, tira o peso, tira a dor da frustração. Existe tanta coisa para acontecer aqui essa noite. A mesa está posta. Você pode fechar os seus olhos e dizer: o Senhor prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que cálice é esse? O cálice da alegria, o cálice da comunhão, o cálice da aliança. Se você está aqui, mulher, e você é uma delas que tem sonhado em engravidar e está tão difícil, a mesa está posta. Eu quero que você venha aqui à frente. Existe uma unção. Por favor, não me procure depois. O óleo vai cair sobre a sua cabeça agora. Eu só preciso que você corresponda ao Espírito junto comigo. Ele preparou essa mesa para você essa noite. Ele preparou. Se você quer vir com seu marido, pode vir, não tem problema. Se você quer vir sozinho, venha. Eu só preciso que você venha. Estou vendo algumas mulheres conversando com o marido. Mas a mesa está posta, a mesa está posta. Ele preparou essa mesa com tanto carinho. Ele pensou em você essa noite, porque Ele faz distinção entre quem tem aliança e quem não tem aliança. Você está em aliança com Deus, você está em aliança com Deus. Então é Ele quem dá filhos, é Ele quem dá filhos, é Ele quem dá filhos. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre é o nosso galardão. Os filhos que nós vamos apresentar para a eternidade. Aleluia! Oh! Obrigada, Senhor. Oh. Você pode se levantar e adorar o Senhor. Eu vou descer e orar por essas mulheres. Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, e conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor
norte, abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Você pode cantar, querido? Que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Sua presença, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, Aleluia. Aleluia. A mesa está posta, querido. Fernando, de manhã, ouvido pelo Espírito,
ele fez uma oração. E enquanto ele orava, eu me vi fazendo a mesma oração essa noite. E eu quero dar uma oportunidade para você. Se você perdeu um filho prematuramente e existe uma dor no seu coração que você nem sabe como resolver, mas existe um consolo para vir sobre você essa noite. Eu queria orar por você também. Você pode vir aqui na frente. Eu queria que você se posicionasse aqui do meu lado direito, porque eu quero fazer o outro apelo. Eu vou esperar, tem mulheres descendo. Um dia desafiador para você hoje, mas a mesa está posta. E ela está posta diante dos seus inimigos. O inimigo da dor, da frustração. E o consolo de Deus vai vir sobre vocês de uma forma sobrenatural. A vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Porque quando Deus consola, é como que a mão dele tira aquela dor mais profunda. Eu passei por um aborto, já no 4º mês de gestação. Eu sei que tem dores diferentes aqui, mas eu digo para você, eu olhava para o meu coração e falava assim: como eu resolvo isso? Mas um dia o consolo de Deus caiu sobre mim e eu nunca mais fui a mesma mulher. É esse consolo que vem sobre vocês essa noite. Eu queria pedir para as meninas da equipe ministerial, Dada, Silvana, Rosana, Rita, Pamela, Clícia, as meninas Lívia, Camila. Vem aqui, abraça essas mulheres, nós vamos orar por elas. Eu quero fazer uma oração, mas eu vejo o consolo de Deus vindo através dos seus braços, das suas mãos. Ao tocar essas mulheres, elas nunca mais serão as mesmas. Elas nunca mais serão as mesmas. Miriam, você pode vir aqui? Tem uma mulher aqui. Vem cá, Miriam, pode vir, por gentileza. Aqui tem uma moça. E você também, que você perdeu a sua mãe prematuramente, ou você não consegue superar, e hoje é um dia tão difícil para você. Existe um consolo da parte do Senhor para você também. A mesa está posta. A mesa está posta. E eu quero que você venha para cá também. Você que perdeu a sua mãe e você precisa desse consolo. E aí você se posiciona desse lado, do lado esquerdo, e nós vamos orar por você. Oh, obrigada. Você pode me ajudar nessa oração, Maneco? A mesa está posta. A mesa está posta. Tem pessoas descendo. Você pode descer. Deus conhece a sua dor, mas Ele é consolo. Aleluia. Estende as mãos aqui, irmãos. Eu estava recebendo algo pelo Espírito de Deus e Juliana me chamou exatamente no momento. A palavra diabolos é acusador, o diabo acusando dos erros, dos filhos foram perdidos, de situações. E ela disse que o Senhor prepara uma mesa na presença do inimigo. Hoje é o dia que o diabo vai tirar o dedo apontando condenação na sua vida. Você vai voltar diferente. Porque o sangue de Jesus tem o poder de reconstruir uma nova história, uma nova vida. Você vai andar de cabeça erguida. Você vai viver tudo que Deus tem para você. Você não vai viver mais mancando na vida, nem debaixo de uma acusação. Todos estendem as mãos. Pai, obrigado porque a mesa está posta.
E há um acolhimento, como o Senhor diz: quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas. Essas mulheres vêm na frente hoje, Pai, debaixo das tuas asas, e a acusação é quebrada, a condenação é quebrada. Os dias de andarem mancando, de andarem como se fosse um pneu furado, está acabando, porque elas vão viver a plenitude da vida que o Senhor tem para elas. E nessa hora, o dedo de Satanás está sendo removido, e a mão do Senhor vem sobre vocês, para viverem tudo que Deus tem, porque Ele restitui a honra, em lugar da vergonha, dupla honra. Todo mundo orando em línguas, há algo acontecendo aqui. Ora em línguas, eu quero que você seja mais fervoroso. Ora em línguas por essas mulheres. Raça canamanalaramaanastiquia erelerelerestiquia. Harganamaxerelereleresiria. Mambramanassa. Porque o Senhor diz: eu vou fazer a luz resplandecer nos seus caminhos. Eis que os dias de trevas, de sombras e penumbras, eles são agora arrancados. E eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu ventre, eu abençoo a tua maternidade, eu abençoo a tua vocação, para ser um instrumento em minhas mãos nesta geração. Vamos encher esse ambiente de ações de graças. Levante suas mãos, agradece a Deus com fervor. Obrigado, Pai. Canta essa canção. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Nós estamos em aliança.